Oi, gente, nós somos do programa Residência Pedagógica da Universidade Federal de Pelotas. Nós somos do grupo das Ciências da Natureza. Eu sou a Sharon. Eu sou o Guilherme, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Prof. Sharon e, junto com o Prof. Guilherme, hoje a aula vai ser sobre conceitos importantes dentro do estudo da genética. Então, o primeiro termo que nós vamos ver é o DNA. Então, o que é o DNA? É o local onde todo o material genético de um indivíduo, todas as informações são armazenadas. E ele é responsável pela transmissão de características através das gerações. E uma curiosidade sobre o DNA é que ele é único, ou seja, ninguém pode ter exatamente o mesmo DNA, nem mesmo gêmeos idênticos. E o próximo termo que nós vamos ver é o RNA. Ele é uma molécula produzida a partir do DNA e é responsável pela produção de proteínas dentro do nosso organismo. O próximo termo que a gente vai ver é o gene. O que é o gene? É um pedaço do DNA que é responsável, ele tem um código que é responsável pela produção de proteínas específicas no nosso corpo. E já passando para o próximo termo, é o cromossomo. O que é o cromossomo? É uma molécula de DNA bem condensado, então é o DNA bem enroladinho, e a sua função é carregar as informações genéticas através dos genes. Hereditariedade são características que são passadas de pai para filhos, ou seja, é um mecanismo biológico de transmissão de características através de gerações por meio da reprodução. Cromossomos homólogos. O que eles são? São cromossomos que possuem o mesmo conjunto de genes, ou seja, eles são muito parecidos em termos genéticos e eles só estão presentes em células diploides, ou seja, células 2N. Nós temos o locus gênico. O locus gênico é o local aonde tem os genes ou os alelos dentro do cromossomo. É onde fica o azão ou azãozinho. É nesse lugarzinho. Aí nós temos o alelo. O que é o alelo? São as variações dos genes, ou seja, são as diferenças que os genes possuem entre eles. Homozigoto são os alelos que são iguais. E eles podem aparecer no formato de azão ou azinho. E em alguns exercícios podem aparecer como puros. Genótipo é o nosso código genético.
Então, ele não muda ao longo da vida. E aí ele é representado por azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. É tudo aquilo que a gente não pode ver. É o nosso código genético. Heterozigoto são os alelos que são diferentes e eles vão aparecer no formato de azão-azinho. Então, em exercícios, eles podem aparecer como híbridos. E o fenótipo são todas as características visíveis a olho nu, tipo a cor dos olhos, a cor das flores, a cor do cabelo. Então é correto a gente dizer que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. Alelo dominante é aquele alelo que domina. Ele é representado pela letra maiúscula e sempre que ele se expressar, ele pode se expressar como homozigoto dominante, que é o azão-azão, ou o heterozigoto dominante, que é o azão-azinho. E o alelo recessivo é o alelo que é dominado. Ele é representado pela letra minúscula e ele só pode se expressar quando tem uma outra letra minúscula ao lado dele, que é o exemplo do azinho-azinho. E agora nós entramos na probabilidade em genética. É uma pequena introdução e vamos ver o que é. Probabilidade são as chances de um evento acontecer ao acaso. Pois se a gente supor que um indivíduo homem é heterozigoto para uma característica, ele vai formar dois tipos de espermatozoide, o azão e o azinho. E se a mulher também for heterozigota, ela vai formar dois ovócitos, o azão e o azinho. E esse cruzamento vai acontecer ao acaso. Então, a expressão dessa característica pode acontecer ou não. Então, a probabilidade é o número de eventos que eu espero que aconteça sobre a possibilidade de acontecer. Então, se eu espero que esse casal tenha um filho menino, qual é a chance disso acontecer? É 1 em 2. Então, é 50% de chance desse bebê ser um menino ou uma menina. O que nos leva aos cruzamentos. E aqui é uma breve introdução do quadro de Punnett, que é como a gente faz o cruzamento dos gametas. Então, a gente pode dizer que cruzando dois indivíduos heterozigotos, nós temos uma chance em 4 da nova geração ser azão-azão, que é o homozigoto dominante. Nós temos 2 chances em 4 de ser o heterozigoto dominante, que é o azão-azinho, e nós temos uma chance em 4 do indivíduo ser azinho-azinho, que é o homozigoto recessivo. E nós temos também o jeito mais rápido de fazer, que é o chuveirinho.